Olá, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo nosso Mestre Jesus. Vamos novamente nos aconchegando em nossos lares, pensando e projetando como se estivéssemos aqui no salão do Joana. Vamos sentindo as doces vibrações que vão trazendo-nos paz, equilíbrio, confiança e sustentação. E já mais tranquilos vamos sentindo a presença amiga de nosso mentor individual, este anjo guardião que dedica o seu tempo a conduzir a nossa vida, nos orientando, nos intuindo, nos fortalecendo. Vamos saudar todas as equipes que dão segurança e proteção à nossa casa e à casa de cada um de nós. Vamos sentindo a presença amiga desses irmãos nessas fraternidades amigas. Vamos sentindo a presença dos franciscanos, das clarissas. E vamos volvendo nosso coração ao afago carinhoso de Irmã Rosário, Irmã Teresa e de nossa querida Joana. Joana, anjo de nossas vidas, auxilia-nos, fortalece-nos e nos dá toda a compreensão necessária para este momento. Em comunhão com o campanário, seguimos sentindo a presença de nossa Mãe Maria e junto dela caminhamos ao encontro do meigo Rabi. Mestre Jesus, se conosco neste momento, a nos fortalecer, nos amparar, nos guiar, nos dar a força e a proteção necessária para o momento atual. E junto de Ti, Mestre, saudamos o Pai, Criador, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Pai, estamos aqui humildemente rogando as Suas bênçãos, o Seu olhar misericordioso a volver sobre nós, nos protegendo, nos amparando e nos direcionando. Que assim seja, graças a Deus. E convidamos todos os nossos irmãos que em seus lares permaneçam com os olhos fechados, cerrados, fiquem cada vez mais tranquilos e se liguem às equipes espirituais da casa que já preparam os ambientes para os tratamentos que seguirão. Pedimos a todos aqueles assistidos que estão em P2 que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Sintamos a projeção do azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de nossa coluna. Que assim seja e muito obrigado a esses irmãos. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes referentes a este tratamento nesse instante, sentindo
a projeção do rosa muito intenso, envolvendo suavemente cada um dos assistidos em muitas energias de carinho e de amor, de paz e de serenidade, sentindo os corações cada vez mais harmonizados. Que assim seja, e agradecemos as equipes deste passe. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem às equipes deste passe, rogando a projeção da luz branca do Cristo envolvendo encarnados e desencarnados junto a nós. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de cada um dos assistidos, e que a luz laser possa fazer o corte de todas as ligações inferiores que se fizerem necessárias. Pedimos a projeção do azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara envolvendo o cardíaco para aumentar os nossos bons sentimentos. O amarelo no frontal para aumentar os nossos bons pensamentos e a maior ligação com o nosso mentor individual. E vamos nesse momento, envolvendo-nos cada um com uma cúpula rosa clara brilhante que nos cobre da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça junto a nós pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja. Pedimos também às equipes de P1, P3A, que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e energético dos assistidos, tratando aonde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários para a melhoria. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada um dos assistidos permaneça na cúpula protetora referente ao seu tratamento até o nosso próximo encontro e até quando for necessário. Agradecemos a todas as equipes médico-espirituais, a todos os que estão presentes junto a nós, mentores e orientadores, e pedimos licença ao plano espiritual para iniciarmos os nossos trabalhos envolvendo a Mônica em muita paz, carinho e serenidade. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus os envolva uma vez mais. Hoje, vamos conversar a respeito de perdão e caridade. Será que é verdade que estas duas atitudes são portas para a paz? Vamos pensar a respeito. Lá no Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, nós encontramos a seguinte frase: não temas das coisas que hás de padecer. Vamos refletir a respeito dessa frase. Que, aliás, a gente pode interpretá-la em várias fases da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Se a gente começa a analisar, a gente não sabe o que vai enfrentar no futuro. Não sabe o que vai enfrentar no momento seguinte, no minuto seguinte.
E aí, essa frase nos faz perceber que nós não temos que ter medo de nada. Nós não temos que pensar a respeito disso. Porque o medo nos trava e o medo nos faz ficar estáticos. E aí não temos ação e precisamos ser ativos na vida. A vida nos proporciona momentos de alegria, de dificuldades, momentos de aprendizado. E se nós nos pegarmos pensando muito a respeito, nós vamos parar, porque nós vamos ficar simplesmente com medo de tudo. Então, não tenhamos medo. Não tenhamos medo de viver, não tenhamos medo de experienciar com Jesus. Porque o perdão e a caridade são verdadeiramente portas para a paz interior. Porque o perdão vai beneficiar o nosso equilíbrio emocional. Em primeiro lugar, a nós. Nosso equilíbrio mental. Quando Jesus nos disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele quis dizer, acredite em Deus, veja a grandeza do Pai. Ele ofertou tudo, está tudo perfeito, observe suas leis, está tudo no equilíbrio. Você que é pequeno e não entende, mas acredite em Deus, confie nele e ame verdadeiramente o Criador. Mas ame a si mesmo para poder amar ao próximo. Ame a si. É isso que Jesus quis dizer. Amar ao próximo como a si mesmo. Se Jesus então quis dizer isso, ele quis dizer que nós também erramos e que nós também somos merecedores de perdão. Então, se nós necessitamos de perdão, o outro também necessita. Porém, perdoar vai nos fazer mais bem do que ao outro. Muito mais. Quando nós não perdoamos, nós temos aquela sensação ruim, nós ficamos pensando, nós ficamos naquela redoma, naquele círculo vicioso e nós somos escravos deste sentimento. É um sentimento que nos faz mal, é um sentimento que nos faz reviver aquela situação, uma situação que pode ter sido uma calúnia, uma situação que pode ter sido uma ofensa, enfim, o que for que aconteceu. Nós ficamos escravos, ficamos presos àquele passado. Então, o perdão, ele verdadeiramente nos oferta uma libertação. Sem o perdão, o que acontece conosco? Dor, nós sofremos, nós sentimos raiva, nós sentimos angústia, não é? Nós deixamos de dormir, nós começamos a levar o nosso pensamento a um patamar de, muitas vezes, ilusório, muitas vezes até psiquiátrico, porque às vezes nem existe aquilo que a gente está pensando. A gente pensa até o que não existe. Enquanto que a caridade, ela vai nos auxiliar. A caridade, se nós não estamos conseguindo perdoar, se conseguirmos pelo menos exercer um pouco de caridade, mesmo que seja com outros irmãos, ela vai nos fazer desfocar desse momento, desfocar desses pensamentos,
desse pensamento vicioso e desse sofrimento. Quando nós fazemos o bem para o outro, nós estamos lembrando de Jesus, nós estamos exercitando aquilo que Jesus nos ensinou. É o exercício do amor, é a prática do bem. Dificuldades na vida, elas são muito importantes para nós. Elas nos fazem desenvolver algumas capacidades que muitas vezes nós nem sabíamos que tínhamos. Capacidades. As dificuldades, elas desenvolvem em nós potenciais, porque nós vamos ter que pensar em resolução de problemas. Então é importante que tenhamos essas dificuldades em nossas vidas. Meus irmãos, o ofensor, quando realmente ele é um ofensor, ele é digno de piedade. Então nós precisamos entender que ele é merecedor do nosso perdão. Aquela dificuldade enfrentada com este irmão ou com aquela situação, ela merece sim o perdão. Porém, esse momento merece também um trabalho, um aprendizado com tudo isso. Aquela dificuldade, ela tem que gerar um aprendizado. Toda crise tem que nos trazer benefícios, aprendizado, para que não caiamos mais, para que desenvolvamos o nosso intelecto, para que desenvolvamos a nossa maneira de agir, para que desenvolvamos o nosso caráter. E aí, então, a gente vai lembrar de Deus. Deus permite que tudo isso aconteça. E Deus, Ele criou leis, não só leis morais, mas leis universais, que elas governam todo o universo. E essas leis imperam. Como, por exemplo, a lei de evolução. Essa lei de evolução, ela está em tudo. Desde o microcosmo até a ornamentação dos planetas, do universo, enfim. Existe a necessidade de evoluir, assim como nós. Se as células, se os átomos, eles evoluem, nós também precisamos evoluir. E nós estamos evoluindo. Por mais que achamos que estejamos parados, mas nós estamos evoluindo. Alguns mais rápido, outros não. Cada um no seu grau, cada um no seu tempo. Mas essa lei impera a todos. A criação, a toda a criação do Pai, seja animal, seja espiritual, seja universal. A lei da ordem, o equilíbrio do universo, o equilíbrio das coisas, tudo está em equilíbrio. Tudo, não há nada que não esteja em equilíbrio. Na Terra, ou fora dela, ou na sociedade. Nós é que tiramos esse equilíbrio. A gente vai pensar... Esses dias a gente estava falando numa aula sobre essas leis universais e falando sobre as células. Por exemplo, as células do nosso corpo, elas se renovam. Então elas têm a necessidade de morrer. Elas nascem e elas morrem. Elas se renovam então. Então existe uma ordem constante aqui no nosso corpo. Além do nosso espírito, o nosso corpo, ele é vivo.
Nosso espírito é atuante, mas o nosso corpo, nós precisamos do corpo para que o nosso espírito atue. Então existe uma ordem em tudo isso. Então é uma tragédia a célula do corpo morrer? Não, não é uma tragédia. É algo que faz parte desta ordem, dessa transformação, que faz parte do equilíbrio. Então, existe a necessidade de acontecer. Se não acontecesse, como seria? A matéria exige isso. Vamos lembrar de uma outra lei, lei das unidades coletivas. O que quer dizer? Quer dizer que nós precisamos ter convívio. Nós necessitamos de estar juntos para aprendermos uns com os outros. E aí, nessa coletividade, seja na sociedade, seja no lar, seja no trabalho, seja no ambiente religioso, enfim, nós precisamos estarmos juntos uns com os outros. E aí nós vamos começar a conviver com os afins. E nessa linha de convivência, nós vamos nos aproximando e vamos tendo as nossas decepções ou não com os nossos companheiros. E aí entra justamente o entendimento das leis de Deus. Se o outro pensa diferente, eu devo respeitar. E eu posso aprender com a diferença do outro. Aliás, eu devo aprender. Essa lei das unidades coletivas, ela é importante para nós, para que nós aprendamos com o outro. É importante, por mais que o outro seja totalmente diferente de nós, e que até nos agrida, e que até faça mal para nós, mas tem que haver um aprendizado com isso. É importante para o nosso espírito, para o nosso crescimento. Existe a lei do livre-arbítrio, uma das leis universais. O que é isso? É uma lei... Olha, eu costumo dizer que é um presente de Deus, o livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos deu a oportunidade de fazermos o que quisermos, porque nós temos a consciência. Porém, a responsabilidade dos nossos atos. É aí que está. Nós somos responsáveis, sim. Podemos fazer o que quisermos, mas somos responsáveis. Se recebemos algo que não gostamos, em atitudes, em palavras, em atos, não perdoamos, nós somos responsáveis pela falta de perdão. Sim. O outro, se ele fez, é encargo dele, mas o perdão é nosso. A compreensão deve ser nossa, ou seja, está na lei do livre-arbítrio. A lei do transformismo, ela nos faz lembrar que tudo se transforma na vida. Tudo vai modificando, tudo vai melhorando. Se a gente observar o planeta, ele se modificou ao longo dos milênios. Ele melhorou. O ser humano, ele também veio se aperfeiçoando. Ele melhorou e assim deve ser o nosso espírito. E se acreditamos naquela frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então nada está perdido, tudo vai se transformar, para bem ou para ruim, de acordo com o que nós imaginarmos. Eu estou dizendo com relação ao nosso íntimo. Na criação está tudo perfeito. A transformação de Deus, ela é sempre para o bem. Agora a nossa vai depender de nós. E aí entra a lei do progresso, né, junto com essa lei de transformação, que vai nos impulsionando, que vai nos levando, e que aí entra também a transformação íntima, a reforma interior. Eu quero ou não quero
mudar? Eu desejo ou não avançar nessa escala evolutiva? Eu desejo ficar parado e sofrer e continuar vivenciando esses sentimentos que só me fazem mal? Ou eu desejo experimentar a leveza, a paz, conhecer algo diferente? A lei do progresso? Ou não, ficar parado. E aí entra a lei do livre-arbítrio. Cada um sabe de si. Se você quiser, começa agora. Começa agora a praticar. Se você quer parar de sofrer, começa agora. É leve, é bom, vai te fazer bem, nos faz muito bem. Então vamos pensar, como é que eu vou iniciar esse processo de perdão? Bom, pensamento é algo que a gente consegue fazer o tempo todo, às vezes até inconscientemente, não é? Estudando, a gente sabe que pensamento, ele tem poder, ele tem peso, ele tem cor, ele tem cheiro, enfim, ele é forte, o pensamento é forte. Então, o nosso desejo, o que nós desejarmos, nós vamos ter força. Então, se eu quero mudar, se eu quero transformar, se eu quero perdoar, eu vou conseguir. Você consegue. Então, pensa, é sintonia. Joana de Ângeles, ela fala no livro Episódios Diários, o cérebro é uma antena que emite vibrações e capta incessantemente. Então, vamos imaginar uma anteninha, ela emite e capta, emite e capta. Então, o pensamento é isso. Pensamento é força. Pensamento é ativo. Ela continua. Quem cultiva insucesso dificilmente enfrentará os desafios para as vitórias. Então, não vamos mais cultivar insucessos. Ah, eu não consigo. Ah, eu nem vou tentar. Ah, não, está muito difícil. Vamos ser fortes. Vamos segurar nas mãos de Deus, pedir a espiritualidade, pedir que nos auxiliem, que conduzam, que nos deem forças para mudar a nossa faixa vibratória, os nossos pensamentos, mudar os nossos dias, as nossas energias, para que transformemos essas energias negativas em energias boas. E assim a nossa vida vai começar a ficar mais leve. Se perdoa, começa a se perdoar também. Porque às vezes precisa de um processo de auto-perdão. Comece a se amar. Comece a olhar como você também é um filho de Deus. Lá no livro Renovando Atitudes, Hamed tem um capítulo que fala sobre o perdão. E ele fala que a gente precisa treinar a nossa mente. Treinar a nossa mente para o melhor. Então, como a gente começa? Justamente a respeito do pensamento. Começa a desfocar o pensamento. Começa a parar de pensar naquele momento, naquela situação, naquilo que nos fez mal. Começa a trocar. Começou a pensar, opa, liga o botãozinho, liga o alarme, vou mudando o pensamento, vou mudando a sintonia, e assim durante o dia, durante a semana, durante o mês. Quando chegar um mês, você vai perceber que você já está começando a se sentir melhor. Busca, faz um esforço, e você vai conseguir. Procura pensar o menos possível naquela situação que te fez mal. E sim em situações boas. Pega uma música, um livro, uma conversa boa, um bate-papo,
né? Hoje em dia tem a tecnologia que nos auxilia muito, lives boas, desfoca. Busca algo bom, desfoca. Hamed pede para que a gente desfoque, para que a gente comece esse processo de autocura. E aí a gente vai treinando a nossa mente em nosso favor. Porque a partir do momento que a gente vai buscando trocar essa sintonia, a gente vai melhorando. É em nosso favor. Claro, em benefício, né, praticando a caridade, ou seja, perdoando o outro, sim. Mas é em nosso favor em primeiro lugar. Porque a energia ruim está aqui em primeiro lugar. Alimente a sua mente. Alimente a sua mente. Com o evangelho, com preces, com o novo, com alegria. Ah, mas os momentos não são momentos alegres. Mas você pode fazê-los alegres. Você tem esse potencial dentro de si. Lembra disso. Busque. Você consegue. E aí, a gente vai lá no livro de Leon Denis, que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala assim: o homem é obreiro da sua libertação. Então, olha que frase forte. O homem é obreiro da sua libertação. Ninguém mais vai libertar a si próprio. Ninguém mais, a não ser a nós mesmos. Libertando-se das paixões da ignorância, continua ele, cada homem liberta seus semelhantes. Olha que interessante. Tudo o que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e de suas potências. Então, quando a gente auxilia a si próprio, a gente também está auxiliando a sociedade, a gente também está auxiliando a humanidade. Então, não sejamos egoístas. Auxiliemos a nós, estaremos praticando a caridade. E fora da caridade não há salvação. Por isso, esse tema, perdão e caridade, portas para a paz. Exercite o exercício da caridade consigo e com o próximo. Faça com amor, por amor, aquilo que você puder fazer. Nesse livro de Richard Simonetti, acho que eu já devo ter até lido aqui, mas é que eu acho tão linda essa leitura. O Homem de Bem, Richard Simonetti. Uma mensagem psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Casemiro Cunha, que vai falar da importância de associar o amor ao empenho de servir, de praticar a caridade em favor de uma vida melhor. Rogas à vida o roteiro da esfera superior. E a vida responde sempre: ajuda com mais amor. Procurando desse modo caminho renovador, em toda dificuldade, ajuda com mais amor. Se esperas pelo futuro com um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, ajuda com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a provação recrudesce, ajuda com mais amor. Suporta com paciência a nuvem do dissabor, buscando nova alegria, ajuda com mais amor. Caluniaram-te a vida?
perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, ajuda com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor? Diante de todos eles, ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor? Não critiques, nem te queixes, ajuda com mais amor. Ante o jogo das ilusões que o mal te venha propor, no cultivo da humildade, ajuda com mais amor. Se desejas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade e ajuda com mais amor. Que Jesus os abençoe, que consigam exercitar o perdão, a caridade e o amor. Que assim seja. E assim, depois dessa bela e profunda reflexão, convidamos a todos mais uma vez a cerrarem os vossos olhares, a respirarem bem fundo, mas bem tranquilo, bem serene, aproveitando mais uma vez todas as energias positivas que nos são direcionadas nesse instante. Agradecemos a ti, Joana, por nos dar esta oportunidade. Agradecemos ao Mestre Jesus, que através do teu Evangelho nos deixou o guia para transformarmos. E assim, colocamos nas mãos dos tarefeiros do alto os nossos melhores sentimentos, as nossas vibrações positivas para o auxílio aos mais necessitados. E seguiremos apreendendo e praticando como exercício desta palestra. Que possamos ser envolvidos pelo amor do Mestre e pelas bênçãos do Pai Maior, uma vez mais. Que assim seja, graças a Deus.